Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Boa tarde a você que está sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual. Eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O tema de hoje é a saúde do idoso, com Daniela Cristina Carvalho de Abreu e Yolanda Maria Garcia. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, em 2030 o Brasil terá a quinta população mais idosa no mundo. O último censo demográfico de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revelou que a população de pessoas idosas era de mais de 32 milhões. Como o último censo de 2022, provavelmente esse número aumentou, já ultrapassa a 32 milhões de pessoas. A Daniela Cristina Carvalho é fisioterapeuta, docente do curso de fisioterapia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Boa tarde, Daniela, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Joel, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Você tem um estudo que é um teste simples e rápido para predizer o risco de queda de idosos com 6 meses de antecedência. Atenção, você que é ouvinte da nossa rádio, que já chegou à terceira idade, nós temos uma informação importante, que é uma pesquisa da professora Daniela, lá da USP de Ribeirão Preto. A nossa outra convidada é a Yolanda Maria Garcia, professora da disciplina de Geriatria e pós-graduação em Acupuntura da Faculdade de Medicina da USP. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Professora, o nosso país está envelhecendo. Que cuidados seriam necessários ou que políticas públicas seriam necessárias para atender uma demanda tão grande de idosos no nosso país? Uau, essa é uma pergunta muito grande e muito complicada. Eu acredito que uma das coisas mais importantes seria providenciar treinamento dos profissionais de saúde, de todos os perfis de profissionais de saúde, inclusive dos que planejam as políticas de saúde pública, para entender as necessidades de nós que estamos chegando nessa fase. É importante destinar bem os recursos. Em lugar nenhum do mundo os recursos são infinitos. Mas a gente tem que estabelecer prioridades. É importante conhecer essas prioridades e é importante conhecer bem as necessidades desse momento da nossa vida. Nós teremos no programa de hoje a participação especial do professor Paulo Almeida, da USP Leste. Boa tarde, professor Paulo. Boa tarde, Joel. Boa tarde, professora Yolanda, professora Daniela. Satisfação estar com vocês. Acredito que vai ser um programa muito interessante. Ponto importante da saúde pública e da sociedade. Obrigado. A Agenda 2030 está chegando, né? Daqui a 5 anos. Qual é a sua expectativa desses últimos 5 anos? É possível, por exemplo, no caso do Brasil, recuperar o que a gente perdeu, né? O que nós deixamos de fazer, porque tivemos uma pandemia, né? Bem, Joel, recuperar seria uma muito alta, talvez, né? Acho que parece que nós não temos mais tempo suficiente para, de fato, recuperarmos como gostaríamos. Mas, como disse a professora Yolanda, a integração da saúde pública é o grande desafio, né? Independente dos ODS, mas pelo apoio dos ODS, tendo como foco o bem-estar, a saúde de uma forma geral, né? Me parece que o desafio ele continuará após as ODS, após a Agenda 2030. A recuperação disso daria, talvez, a longo prazo, com uma integração não só orçamentária, mas também social, a compreensão de como o envelhecimento das pessoas, e como você bem levantou, né, caminhando, né, uma sociedade brasileira para um número tão grandioso de pessoas idosas, sem dúvida alguma, nós temos que unir forças, mais do que unir forças, né?
precisamos fazer com que as coisas que já andam continuem caminhando. O tema do programa está envolvido qual das 17 ODS, professor Paulo? ODS número 3, né? Saúde e bem-estar. Ele traz, né, uma lógica muito direta, né, bem compreendida por todos, que diz respeito a essa integração do bem-estar para todos, em todas as idades, de uma forma que se possa assegurar uma vida saudável. Daniela já fez a sua apresentação, seja muito bem-vinda ao nosso programa. E a gente quer conversar um pouco sobre esse teste, esse estudo que você fez, que é um teste para idosos, né? Se prevenirem, né, contra a queda, com 6 meses de antecedência. Esse estudo que a gente publicou, ele na realidade é uma resposta a uma experiência já nossa antiga aqui no Hospital das Clínicas. Então, eu coordeno um ambulatório de equilíbrio já há 18 anos no Hospital das Clínicas, e há muito tempo a gente realiza avaliações de equilíbrio nos idosos, né, porque o meu ambulatório é um ambulatório de distúrbios de equilíbrio, e a grande questão era conseguir investigar se esse teste de equilíbrio é um teste de equilíbrio muito simples, recomendado como uma estratégia para avaliação de equilíbrio. O mundo inteiro fala sobre esse teste, então, e a gente há muito tempo aplica esse teste no ambulatório que eu coordeno. Mas qual que é a diferença, né? Que eu acho que é isso que esse artigo traz, talvez, de modificação do teste. Ele é um teste que já era simples, é um teste de 4 posições, em que a pessoa fica em pé, parada, e o que muda é o posicionamento dos pés. Então, ele avança da primeira posição, que é a posição mais simples, mais fácil de ser mantida, em que os pés eles ficam paralelos, os 2 pés paralelos, levemente afastados, e a gente progride para a segunda posição, que é a posição semitandem, que são os pés juntos, um pé levemente à frente do outro. Aí a terceira posição é uma posição que a gente chama de posição tandem, que é um pé à frente do outro, o calcanhar do pé da frente encosta nos dedos do pé de trás. E a última posição é a posição em uma perna só, que é a posição unipodal, que é a posição mais difícil. Então, esse teste já era preconizado pelas sociedades mundiais de ser realizado como uma forma de avaliação do equilíbrio do idoso. Só que eles preconizam esse teste em 10 segundos cada posição. Então, se o idoso fosse capaz de ficar 10 segundos em cada posição, ele tem menor risco de cair. E na nossa experiência clínica, o que a gente tem observado nesses 18 anos? Que talvez 10 segundos não fosse suficiente para identificar todos os idosos com distúrbios de equilíbrio diferentes, né? Com severidades de distúrbios de equilíbrio diferentes. Então, 10 segundos parecia, sim, suficiente para você identificar aquele idoso que cairia no futuro, quando esse idoso já tem problemas graves de equilíbrio. Agora, a grande questão é, quando a gente pensa em prevenir quedas, a gente quer prevenir quedas também daqueles idosos que têm um comprometimento mais sutil de equilíbrio. Então, por isso que a gente fez esse teste. Então, a gente queria comprovar que esse teste, de fato, ele consegue identificar aqueles idosos que vão cair no futuro. Então, foi um teste de 6 meses prospectivos, a gente acompanhou esses idosos por 6 meses. E a gente também queria mostrar que talvez 10 segundos não fosse suficiente na manutenção das posições. Como ele é muito fácil de fazer, ao longo do programa eu quero que você repita esse teste, porque quem está nos ouvindo tem uma mãe, tem um tio que mora e pode fazer esse teste agora através do nosso programa. As quedas são a segunda causa de morte relacionada a ferimentos entre adultos com mais de 65 anos. A recomendação é que as pessoas com essa idade realizem anualmente testes de equilíbrio e mobilidade, como parte de suas consultas de rotina. Normalmente não se faz isso, né? Independentemente do profissional de saúde responsável. Ou seja, incorporar a partir de agora, depois dos 65 anos, fazer esses testes quando forem ao médico. Bom, Daniela, esse teste foi a partir das experiências que, ao longo do tempo que você atendeu na clínica, como você disse, lá na universidade, na unidade de Ribeirão Preto, né? Mas antes da queda, o teste é fundamental. Quais são as atividades necessárias para se evitar que o idoso caia? Bom, então, essa também é uma questão complexa, né? Porque quando a gente fala em cair,
as quedas, elas têm diferentes fatores, né? Então, ela é multifatorial. Então, eu acho que quando a gente pensa nesse teste, que é um teste simples, o que é o primeiro passo? Vamos ver se eu posso ajudar você. Idosos que não têm comorbidade, por exemplo, que não têm uma doença crônica, né? E que tem uma certa mobilidade. Exercício físico é fundamental, então a gente sabe. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente pontuar é que não existe idoso sem risco de cair. Todo idoso já é classificado como baixo risco de cair, pelo menos, né? Então, acho que a primeira coisa, não existe a pessoa que não tem risco de cair, porque qualquer pessoa pode cair. Então, a primeira coisa é essa. E quando a gente faz rastreio do risco de quedas, então, só para pontuar um pouquinho antes de chegar na sua resposta, quando a gente faz o rastreio do risco de quedas, isso já é uma recomendação mundial que todos os idosos deveriam anualmente passar por um rastreio do risco de quedas. E esse rastreio é o primeiro passo exatamente para a gente conseguir estabelecer qual que é a melhor estratégia de manejo desse paciente. Então, por exemplo, um idoso que ele tem baixo risco de cair, ou seja, ele não tem nada um fator de risco muito grave que coloque ele num potencial risco de cair iminente, ele tem que praticar exercício físico, ele tem que aumentar o número de passos ao dia, né? Então, ficar mais ativo possível. Então, a gente sabe hoje em dia que mesmo que o idoso pratique atividade física e ele fica o resto do dia deitado ou sentado, isso também é ruim para a saúde. Então, a gente tem que fazer atividade física, fazer exercício físico, mas também evitar o tempo que o idoso fica sentado ou deitado por dia, fazer hábitos de vida saudável, alimentação saudável, evitar fumo, bebida alcoólica em excesso. Então, a gente sabe que os hábitos de vida saudáveis, eles também vão ter um efeito positivo na prevenção de quedas dos idosos. Aí, então, isso são recomendações gerais. Então, fazer idas ao médico, né, as consultas periódicas, então, com o oftalmologista, com o geriatra, entender que a saúde precisa, né, cardiologista, então, ele precisa estar bem, e aí, mesmo assim, esse idoso que está bem controlado, ele é considerado idoso com baixo risco de cair. Então, isso é importante. Não existe idoso sem risco de cair. E aí você estratifica, né? Então, assim, ele vai do baixo risco, moderado risco e alto risco de cair. Então, dependendo de onde o idoso entra nessa estratificação do risco de quedas, aí você vai ter que ter manejos específicos para cada caso. E cada caso, então, vai ter intervenções mais direcionadas. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 40% dos idosos acima de 80 anos sofrem quedas anualmente. No Brasil, 1 em cada 4 idosos sofre queda anualmente, de acordo com o estudo longitudinal de saúde dos idosos brasileiros. Em asilos e casas de repouso, o índice pode chegar a 50%. Professora, além do aspecto físico, há um aspecto também psicológico. Como tratar, do ponto de vista psicológico, uma pessoa que está envelhecendo? Ela percebe que o corpo dela não dá uma resposta, por exemplo, como ela tinha 20 anos. Como deve ser? Eu acho que, por exemplo, o entorno familiar é fundamental para que o idoso ainda mantenha uma autoestima, né? Veja, a gente tem um problema muito sério que chama-se etarismo. Ou seja, o preconceito contra a pessoa pelo simples fato dela ter atingido uma determinada idade. Então, esse é um fator extremamente importante para comprometer a nossa autoestima quando a gente envelhece. Os estigmas vinculados, os preconceitos contra o envelhecimento são um grande desserviço para que as pessoas se sintam bem, para o bem-estar das pessoas. Cria até dentro da própria família expectativas muito negativas em relação a essas pessoas que estão envelhecendo. Só que a gente que está em contato, e eu imagino que a professora Daniela tem uma experiência semelhante, nós estamos percebendo que cada vez mais pessoas muito idosas estão muito bem, estão muito funcionais, estão produtivas, estão trabalhando, estão participando de uma forma ativa da vida social e da vida familiar. E isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Então, uma mais específica talvez devesse ser feita pelo profissional, mas do ponto de vista social, a gente precisa brigar contra esse preconceito. Mas também a gente não pode fechar os olhos para os riscos. Prevenção é uma expressão importantíssima. Prevenção é a palavra básica, é a palavra-chave. Quando a gente previne,
a gente gasta muito menos. É muito mais caro a gente tratar o problema do que prevenir o aparecimento dele. E é um jogo em que todo mundo ganha, porque a pessoa, para quem a prevenção funcionou, é uma pessoa que sofre menos. E quem está no entorno dessa pessoa também lucra com essa prevenção. E a sociedade como um todo lucra pelo fato de que recursos que seriam usados para tratamento são economizados quando a gente previne. Então, é a melhor estratégia possível trabalhar com prevenção. E eu acho que existe um aspecto importante também que veio na minha cabeça durante a conversa. Além da questão do indivíduo, existe a questão do ambiente. A gente tem hoje uma legislação em relação à acessibilidade, mas dentro das casas, eu acho que não existe ainda essa mentalidade de que a gente deve eliminar os obstáculos arquitetônicos. A casa tem que ser uma casa segura, a casa tem que ser funcional. E quando ela é funcional para o idoso, ela é segura e funcional para todo mundo. Mesmo o filho desse idoso ou o neto desse idoso tem menos risco quando está num ambiente que é um ambiente seguro. Então, ambiente seguro, vestimenta, calçado seguros também são um fator de prevenção importantíssimo. Daniela, é possível a gente elaborar o perfil do idoso que tem mais facilidade e tem uma queda? Bom, o que nós sabemos, o que a literatura mostra, né, dos fatores de risco muito associados, então a gente sabe que o idoso, a partir de 80 anos, né, tem mais risco, mulher tem mais risco de cair, mas tirando esses aspectos que a gente não consegue modificar, a gente tem fraqueza muscular, problema de equilíbrio, depressão, alteração cognitiva, dor em membros inferiores, deformidades em membros inferiores, alterações sensoriais, problemas cognitivos, ansiedade. Nós temos vários fatores que já são mostrados que prejudicam o equilíbrio. E outras doenças específicas, né? Então, a presença de osteoartrite, Alzheimer, por exemplo, doença de Parkinson. Então, existem várias doenças, vestibulopatias, então, vertigem, tontura, também aumenta o risco do idoso cair. Então, a gente sabe que sim, existem já vários fatores de risco que estão associados a aumento, né, da chance do idoso cair, mas o que eu acho que a grande questão é, como a professora Yolanda falou, a prevenção. Porque, às vezes, quando esse idoso tem já fatores de risco muito bem estabelecidos, os profissionais de saúde olham já com mais atenção para esse idoso. Agora, a grande questão é, quanto você acha, então, como foi conversado, os idosos estão inseridos, felizmente, cada vez mais na sociedade. Só que ele precisa entender como que está o equilíbrio dele, como que está a mobilidade, para que ele possa tomar atitudes, né, ser orientado, quais são as melhores manejos para esse idoso, para que ele continue inserido. Então, quando a gente fala, por exemplo, na prevenção de quedas, a gente está falando também muito desses idosos que não têm a autopercepção que o equilíbrio deles não está tão bom e ele continua se expondo a vários riscos comportamentais na sociedade com chance de cair. E aí, então, quando a gente fala, por exemplo, né, que a gente está falando da ODS 3 de saúde e bem-estar, eu acho que o grande link, eu acho, dessa pesquisa com essa linha de saúde e bem-estar é que, ao prevenir a queda, a gente aumenta a chance desse idoso percorrer o caminho do envelhecimento saudável. Porque a gente sabe que o idoso que cai aumenta muito a chance de incapacidades e mesmo mortalidade. Então, se você impede que esse idoso caia, você diminui a chance desse idoso cair, ele tem mais chance de atingir o envelhecimento saudável, que nós estamos, né, na década do envelhecimento saudável. Então, a gente consegue, com a prevenção, mitigar, talvez, consequências da saúde que elas são preveníveis. Então, eu acho que esse é o olhar, né? É realmente a inclusão de todos os idosos para que a gente não olhe apenas para aquele que talvez já seja muito vulnerável e que o profissional de saúde, a família já enxerga isso como um risco, mas também aqueles idosos que estão inseridos e se eles tiverem uma queda e essa queda for grave, gerar lesões graves, ele vai impactar tanto a saúde do próprio idoso quanto a família, né? Porque também acontece ter um envolvimento familiar. Então, eu acho que esse é um olhar interessante da prevenção.
O grande problema, Daniela, é explicar para o idoso que ele não pode praticar as mesmas atividades quando ele tinha 30 anos, né? Bom, agora vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Dia Internacional da Mulher, líder da ONU pede igualdade em oportunidades. O Felipe Carvalho, de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. Nesse Dia Internacional da Mulher, o secretário-geral da ONU destacou que quando as portas da igualdade de oportunidades se abrem às mulheres e às meninas, todos ganham. Antônio Guterres afirmou que sociedades igualitárias são mais prósperas e pacíficas. O chefe das Nações Unidas defendeu oportunidades iguais de trabalho digno, fim da disparidade salarial entre gêneros, reforço de leis que buscam acabar com a violência contra mulheres e mais participação feminina na tomada de decisões, incluindo na construção da paz. Ele apelou ainda pela remoção dos obstáculos às mulheres e meninas nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. De acordo com o líder da ONU, o Pacto para o Futuro e o Pacto Digital Global, ambos aprovados em 2024, orientam para essas ações. Guterres ressaltou que a garantia dos direitos femininos depende tanto do combate a males antigos, incluindo discriminação e desigualdade econômica, como do enfrentamento de novas ameaças. Isso inclui algoritmos tendenciosos que estão abrindo novas arenas de assédio e de abuso nos espaços digitais e aumento da misoginia. Em comemoração antecipada na sede da ONU, à véspera do Dia Internacional da Mulher, Guterres disse que desde 2020 a organização tem paridade de gênero entre os líderes sêniores e representantes em outros países. Além disso, o chefe das Nações Unidas destacou que a iniciativa Spotlight, liderada pela ONU e pela União Europeia, já ajudou a manter mais de 1 milhão de meninas na escola e a evitar que 21 milhões de mulheres fossem vítimas de violência. Em 13 países cobertos pela iniciativa, a taxa de condenação por agressões baseada no gênero duplicou. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Professor Yolanda, diante das desigualdades de gênero que existem no nosso país, nós podemos dizer que a mulher envelhece mais rápido que o homem? Ao contrário, a mulher envelhece melhor, ou melhor, as idosas hoje estão em condições melhores de saúde do que os idosos e elas têm uma expectativa de vida mais longa também. A gente atribui muito isso a uma diferença social antiga, que atualmente já não é tão clara, em relação à ocupação. Homens sempre tradicionalmente se envolviam em ocupações mais perigosas na idade jovem, e com isso eles têm mais morte precoce e também apresentam mais lesões. Aliás, eu acho que isso traz para a gente uma questão que é muito importante. O envelhecimento bem-sucedido começa a ser construído no início da nossa vida. Então, as condições de cuidado com a saúde pessoal na infância, na idade adulta, na meia-idade, são grandes determinantes de como a gente vai envelhecer. Então, a divulgação, por exemplo, que está sendo feita agora a respeito de uma questão de risco para idosos, ela vai sensibilizar a população a respeito desses idosos, mas também vai servir para que os filhos, os descendentes desses idosos, reconheçam esses fatores de risco e comecem a se cuidar mais cedo do que os seus pais se cuidaram. Porque essa geração que hoje é uma geração mais velha, é uma geração que conviveu com uma medicina muito arcaica. Era uma época em que não se sabia, aliás, ninguém esperava que tanta gente envelhecesse. Os próprios idosos viram e falaram: eu não estou entendendo como é que eu consegui sobreviver tantos anos. E a prevenção era muito menos eficaz por falta de conhecimento, não por erro dos profissionais, mas por falta de conhecimento. Então, esse tipo de informação é extremamente importante e é para todos, não é só para a população mais idosa. Mas, voltando, né, para as diferenças entre homens e mulheres na terceira idade, uma impressão muito forte que a gente tem também é que a mulher tem uma tendência maior a ser mais cuidadosa com a própria saúde. Então, para essas gerações mais velhas, cuidar da saúde pode não ser uma coisa
muito, não ser parte da prática de cuidado pessoal entre homens e ser muito mais entre mulheres. Então, isso com certeza resulta numa quantidade maior de homens com problemas mais sérios que chegam ao atendimento em saúde já com doenças mais avançadas e, como a gente falou agora há pouco, quanto mais a gente previne, melhor. Se a gente não adoece, melhor. Então, chegar tarde ao atendimento é uma coisa que atrapalha bastante. O atendimento no ambulatório lá de Ribeirão Preto, Daniela, reflete o que a professora Yolanda falou? As mulheres que são mais cuidadosas com a saúde caem menos que os homens? As mulheres são mais cuidadosas com a saúde, mas aí é interessante esse aspecto, né? Porque a literatura mostra que as mulheres caem mais do que os homens. Entretanto, a gente também tem que as mulheres procuram mais atenção à saúde. Então, às vezes, essa estatística, ela mostra que a mulher cai mais, também porque as mulheres procuram mais. Né? Por que elas caem mais? Fala muito de alterações biomecânicas mesmo, a composição corporal, que faz com que as mulheres consigam controlar de forma menos eficiente a mudança do centro de massa. Mas, então, o que a literatura hoje fala é que um dos fatores de risco não modificáveis é o fato de ser mulher, né? Mas a gente tem isso. Então, talvez se os homens comecem a procurar mais cuidados de atenção à saúde, estarem mais também imiscuídos nesse olhar da ciência, porque, por exemplo, nas pesquisas do laboratório que eu coordeno na USP de Ribeirão, a nossa população majoritária é de mulher. Embora as nossas pesquisas, elas são para ambos, né? A gente é habitante. Parece uma contradição. Já que elas cuidam mais da sua saúde, isso não condiz com os resultados, né, do atendimento no ambulatório, né? Elas caem que a gente tem alterações hormonais, né? Então tem a questão da menopausa, tem a questão da falta de estrogênio. Então a gente tem várias alterações também que acontecem na saúde da mulher que acarretam um aumento da perda muscular, em maior proporção do que dos homens. Então, assim, existem, sim, explicações funcionais e biomecânicas que justificam um pouco o que acontece. Mas a gente não pode desconsiderar isso que a gente acabou de falar, que as mulheres procuram mais. As mulheres gostam mais de participar de pesquisa, por exemplo, elas têm mais interesse em entender como está a própria saúde para conseguir fazer o manejo adequado, elas seguem mais orientações. Então, eu acho que tem, sim, esse contexto todo. Mas a educação, quando a gente fala em educação em saúde, é tentar agregar todos, né? Tentar que todos entendam os benefícios de você realmente cuidar da própria saúde, de fazer a sua autogestão da saúde. Então, o que a gente observa lá nos ambulatórios do HC que eu coordeno é que a grande questão ainda na população idosa é que eles ainda têm uma grande dependência do cuidar do outro, né? Então, eles ainda têm dificuldade em fazer a autogestão da saúde. Então, enquanto existe um profissional de saúde que consegue ajudá-lo nesse cuidar, ele tende a ir melhor. Mas na hora que você dá alta, por exemplo, para o paciente e aí orienta, né, o que ele deve fazer para manter a sua saúde bem, a sua condição física boa, seu equilíbrio bom, ele tem mais dificuldade em se manter por conta própria. Então, eu acho que a educação em saúde, ela envolve muito isso, né, da gente, e a educação, então, ela envolve que a população, de modo geral, ela entenda como a gente envelhecer bem, porque eu sempre falo para os meus alunos também, quase nos primeiros dias de aula, se os meus alunos já pararam para pensar o idoso que ele quer ser, né? Porque, assim, é isso aí, a gente constrói o nosso envelhecimento em todos os dias da nossa vida, né? Então, assim, não adianta a gente começar a pensar no nosso envelhecer quando a gente tiver 60, 70 anos de idade. É lógico que fazer algo, começar algo novo é melhor do que nunca fazer, né? Então, a gente também sempre fala isso, nunca é tarde para começar. Mas a educação em saúde, ela mostra que se a gente quer ter uma vida longa, a gente tem que envelhecer bem, né? Então, a gente tem informação que não falta, mas eu acho que, assim, por que essa informação, ela não traz mudanças comportamentais e atitudinais? Eu acho que essa é a grande questão.
né? Porque se você perguntar, por exemplo, de exercício físico para a população de modo geral, eu acho que poucas pessoas vão dizer que exercício físico não faz bem para a saúde. De qualquer forma, resumindo o que você falou, nós, enquanto idosos, somos a soma do que a gente viveu ao longo da vida. Se a gente se cuidou, você vai ter uma possibilidade de ter um resultado melhor. Mas eu quero ouvir agora o professor Paulo Almeida, referente à ODS 3. Né? Nós sabemos que o mundo, a pandemia, fez com que a gente não cumprisse alguns ODS, de que avançássemos, né, da Agenda 2030 da ONU. O ODS 3 do nosso país está como, Paulo? Não, Joel, infelizmente não podemos comemorar o termo saúde como deveríamos, né, no Brasil. De fato, o ODS 3, né, que visa assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos e todos em todas as idades, é um problema que não envolve apenas sistema de saúde propriamente dito. Tá? Então, quando se pensa no desenvolvimento da ODS, talvez realmente uma das que mais chame a atenção, pensar em chegar à real concretização das suas finalidades passa por um olhar de mudança orçamentária, mudança de políticas públicas. Então, nós estamos ainda distantes de uma qualidade que pudesse dizer que viesse a ser resultado dos próprios ODS. Eles caminham a favor, mas nós temos ainda uma distância muito grande no que diz respeito à qualidade, não é? A qualidade de vida da população brasileira, em especial a pessoa idosa, como é o tema de hoje, porque, de fato, os ODS eles não trabalham sozinhos, né? Eles precisam de alguns aportes. O próprio ODS 17, por exemplo, quando fala a respeito das parcerias, conclama para que as pessoas, para que a sociedade, para que o poder público compreenda possibilidades de parceria. Na fala das professoras aqui, o que eu posso notar é que, realmente, elas têm um olhar intuitivo, até diria, sobre o que deveríamos ter nos ODS, né? A integração, o envolvimento cultural, social. O fato é como nós conseguimos colocá-lo em marcha. O ODS é muito festejado, naturalmente, saúde é uma questão global, mas quando nós o consideramos em relação aos outros ODS, né, como apontado pela ONU, né, na ligação com o gênero, observamos que ainda temos mais dificuldades em compreender na nossa sociedade o papel da diferença de gênero, o papel da importância familiar, não é? No aspecto da expectativa de vida quanto a isso, e isso depende também de uma mudança cultural, sociocultural, né? Inclusive familiar, né? Desde a estrutura, como foi apontado pela professora Yolanda, interna de uma residência, né? O aporte para uma ambiência razoável de segurança, até mesmo para a mentalidade do olhar, dessa visão do etarismo, que cada vez se espalha mais pelas relações de trabalho, no dia a dia, não é? Quantas vezes escutamos as notícias de maus tratos às pessoas idosas? Recentemente, um ator famoso dos Estados Unidos, não é? Teve lá sua vida ceifada por conta, principalmente, dos maus tratos, ou seja, pela falta de cuidado. Né? Faltou que se verificasse uma pessoa já falecida há mais de dias. Veja, a questão não é só econômica, mas passa por isso. Por isso, a meta 3.8, perdão, a finalidade maior, 3.8 do objetivo 3, diz respeito a uma possibilidade de uma saúde universal, uma cobertura orçamentária que justifique isso em todas as nações, de forma que as pessoas mais vulneráveis pudessem também ter mais acesso. Isso acontece no Brasil, de certa forma, ainda que de uma condição muito insatisfatória, mas pelo menos temos um sistema, né, de acesso aberto, coisa que não acontece, por exemplo, com os norte-americanos, né, que demandam... Você está se referindo ao SUS, né? Exato. O SUS, o nosso SUS, ele pode ter suas imperfeições, e tem mesmo, mas ainda é um acesso que permite aos brasileiros ter um aporte, né? Ter um apoio, um acompanhamento, né? Médico, de saúde. Diferente de outros países, como os norte-americanos, por exemplo, que pagam muito caro por isso e dependem muito de políticas que pudessem ser mais integradoras. Você falou em políticas agora, me ocorreu perguntar, no final do ano passado a gente fez uma pesquisa interna aqui no Observatório e percebeu que
boa parte dos brasileiros não sabe o que são os 17 Objetivos da Agenda 2030. Então, a gente poderia começar, toda vez na sua coluna, o que é esse objetivo? Por que nós estamos atrás desse objetivo da Agenda 2030? E, claro, emendando, para você responder rapidamente, emendando uma pergunta que eu fiz para a professora Helena no bloco anterior. Que políticas públicas seriam importantes para serem desenvolvidas, primeiro, para que a população seja sensibilizada da importância dos ODS e, claro, do nosso cumprimento, para a gente chegar em 2030 e atingir os objetivos da ONU. Por que a gente deve atingir esse objetivo? Né? Joel, veja só, só para tentar contextualizar aqui rapidamente essa ideia dos ODS, né? Na verdade, é uma grande agenda, não é, global, né, vista como finalidade para que o mundo pudesse, de certa forma, ter um desenvolvimento sustentável aceitável. Então, são 17 os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 169 metas para que os países que integram o globo pudessem atingir qualidade, né, bem-estar, que pudessem atingir um meio ambiente equilibrado, que pudesse atingir uma qualidade de trabalho, uma cidade sustentável, de uma forma mais organizada e equitativa. Então, é um grande planejamento. Na verdade, os ODS são uma agenda, né, um compromisso que se pode fazer a respeito de uma evolução de uma vida, né, para um horizonte, vamos dizer, da vida humana e não humana, capaz de ser suportado e sustentável no globo. Em linhas gerais, é um grande planejamento, Joel, onde as pessoas se integram a esse planejamento a partir de políticas públicas, a partir de parcerias, né, de forma que nós tivéssemos uma sociedade humana, né, um pouco mais equilibrada. Bom, no papel seria isso, mas e na prática? A prática dos ODS, elas se distanciam na medida que tem um tempo para ser cumprida, né? Nós temos uma agenda que, teoricamente, se fecharia em 2030, segundo esses ODS, e também as dificuldades, né, políticas de parcerias da própria sociedade em admitir e realizar esses objetivos. Então, nós temos um planejamento, um orçamento de casa, onde nós temos que compatibilizar o que entra e o que sai, para que ao final do mês tivéssemos, né, condições de ter uma vida, né, alegre, feliz, saudável. Bem, isso não é tão simples assim. É por isso que essa demanda ela é longa, tem aí a dificuldade de cumprimento, nós estamos próximos de 2030, que seria o tempo da agenda, mas, infelizmente, com cumprimento abaixo de 90% em termos gerais, né, incluindo o Brasil, que, através de suas políticas públicas já existentes, acaba se integrando de uma forma razoavelmente interessante. Por exemplo, na questão do envelhecimento, o país tem, né, desde 2003, uma legislação que trata, né, da vulnerabilidade, da expectativa de inclusão e respeito à pessoa idosa, né? Passou por reforma recente, mas ainda assim, observe, nós temos essas demandas que a professora Yolanda, a professora Daniela levantam aqui, de forma que me parecem recorrentes, apesar de uma política pública interna, e essa conversa com o ODS 3, não é? Buscando essa qualidade de vida, e o distanciamento das próprias realizações, como nós observamos, não é? O maltrato, o mau uso, a má aplicação da política pública acaba nos levando a um retardamento do encontro desses objetivos de desenvolvimento sustentável. E isso me parece que, pelas falas aqui, vai ao encontro de algumas mudanças, algumas reflexões e ações que merecem um que cuidado serão especial. necessárias para a gente atingir o objetivo, nossos objetivos. Você bem, Joel, só para concluir rapidamente, a questão da saúde mental, né? A autoestima. Esse talvez seja um aspecto que devêssemos ter uma atenção muito especial, porque, afinal de contas, né, de fato, não se pode ter a atividade física dos 30, mas nós melhoramos e evoluímos. A experiência humana vem também com o envelhecimento e a gente amadurece para tornar essa sociedade cada vez melhor. Doenças crônicas são um problema de saúde comum em idosos, afetando sua qualidade de vida e a sua autonomia. Segundo dados do IBGE da Covid-19, de novembro de 2020, no Brasil, quase 50 milhões de pessoas declararam ter recebido diagnóstico médico de alguma doença crônica em algum momento da vida. Ou seja, quase 23% da população brasileira.
Professor Yolanda, quais são as doenças mais comuns após os 65 anos? Antes, o que é considerado doença crônica? O pessoal no rádio fala, ó, você tem doença crônica, o que é doença crônica? E quais são as doenças mais comuns após 65 anos? Bom, a gente pode definir uma doença crônica como uma doença que não tem expectativa de cura. Uma doença que a gente vai cuidar, que a gente vai administrar, mas que a gente não vai curar. Uma doença aguda, por exemplo, um resfriado comum, uma pneumonia, uma inflamação aguda da vesícula, que ela se resolve. Agora, as doenças crônicas, elas são muito mais frequentes nas pessoas de mais idade, e assim, há muito tempo a gente sabe que as principais são muito familiares para nós. Pressão alta, diabetes, obesidade, doenças osteoarticulares, né, Daniela, que impactam muito, às vezes elas não recebem a devida atenção, mas elas impactam muito a funcionalidade. Então, quando a gente perde funcionalidade, a gente perde independência, a gente perde capacidade de fazer as coisas que a gente precisa por nós mesmos, né? Então, a gente vai depender de um outro que nos dê suporte, que nos dê apoio, e a boa administração dessas doenças crônicas, no momento que elas são diagnosticadas, evitam muitas complicações dessas doenças crônicas. A gente tem, por exemplo, no mundo hoje, uma epidemia de obesidade, problema seríssimo de saúde. A obesidade sozinha aumenta o risco de mortalidade, e também ela favorece o aparecimento de hipertensão, ela favorece o aparecimento de diabetes, ela favorece o aparecimento de alterações de colesterol, das dislipidemias, né, do colesterol alto, e ela favorece a perda funcional e favorece o aparecimento de quedas. E tudo isso a gente aborda com muito mais eficiência se a gente orienta bem, se a gente educa em saúde desde a infância, desde a idade adulta, para que a pessoa não entre nessa armadilha, né, da doença crônica. E quando isso acontece, porque é claro que vai acontecer, né, mesmo quem se cuida muito bem tem a chance de desenvolver o problema, um manuseio adequado, com orientação de boa qualidade, mais voltado para hábitos e mesmo menos voltado para a terapia medicamentosa, não que a terapia medicamentosa não seja boa, assim, a evolução dos fármacos, dos remédios que a gente pode usar, produziu mudanças importantíssimas, inclusive na nossa qualidade de vida. Mas a gente não pode abandonar a prevenção em termos de hábitos de atividades diárias, de hábitos alimentares. Então, esse é um foco muito importante. Quando a gente lida com pessoas de mais idade, é uma coisa lógica, a gente vive mais, se a gente adquirir uma doença que não tem cura, a gente vai continuar cuidando dessa doença para o resto da vida. E se aparecer uma nova doença que não tem cura, e ao longo do tempo isso é uma chance que vai acontecer, a gente vai chegar numa idade mais avançada com a tal da comorbidade, né? Alto índice de comorbidade, ou seja, a presença de doenças importantes e independentes que estão todas juntas conspirando para que a gente não tenha bem-estar. Então, o manuseio desse pacote, o manuseio dessa situação, que é uma situação extremamente complexa, exige que a gente volte lá para uma das minhas primeiras afirmações. A gente precisa de educação em saúde, a gente precisa de educação em saúde da população, a gente precisa de educação em saúde dos profissionais, porque não cabe mais nos dias de hoje o que precisa ser feito. Existe um arcabouço de boa qualidade. Eu sou geriatra há 38 anos. Quando eu comecei como geriatra, realmente muita coisa a gente fazia suposições. Bom, aos 50 é assim, como será aos 70? E a gente concluía que provavelmente seria, né? Hoje, a gente tem cada vez mais informações objetivas que vêm diretamente da avaliação dessas pessoas de idade mais avançada. Então, hoje não tem momento a gente trabalhar no improviso. A gente precisa trabalhar baseado em informação
de boa qualidade. Isso é um problema muito sério nos dias de hoje, qualidade de informação. A gente tem, até entre profissionais de saúde, a disseminação de conceitos muito antigos, ou muito impróprios, e esse é um aspecto extremamente importante, nem é tão caro assim. Com certeza, é muito mais barato educar do que comprar uma ressonância magnética. Muito importante a senhora falar isso, professora, né? É uma espécie de uma autocrítica. Existem profissionais ainda que permanecem com uma visão antiga. Isso não contribui para você resolver o problema, sobretudo do tema do programa de hoje, que é os idosos. Daniela, a professora resgatou aquilo que ela tinha falado no bloco anterior, mas eu quero que você resgate também, porque eu vou te perguntar o que pode fazer uma pessoa ao longo da vida buscar uma vida mais saudável, confortável e que viva com qualidade na terceira idade. Quero que você responda rapidamente, que daqui a pouco a gente vai para o intervalo e vai voltar, e eu quero te ouvir sobre outras coisas importantes a respeito da pesquisa e do trabalho que você vem realizando. Eu acho que é importante a gente pensar em bons hábitos de vida, né? Então, isso envolve alimentação, envolve exercício físico, atividade física, envolve em estar mais ativo possível durante o dia, mas também envolve aspectos emocionais e psicológicos, né? Ter uma rede de suporte, estar incluído na sociedade, ter amigos, né? Então, acho que não é só a parte física que a gente tem que se preocupar, e de saúde física, mas também de saúde mental. Então, acho que quando a gente pensa em qualidade de vida, eu acho que é a gente ser capaz de ser ou fazer aquilo que é importante para a gente. Então, para isso, para que a gente consiga atingir esse objetivo, então a gente precisa ter bons hábitos de vida e a gente precisa fazer aquilo que a gente que deixa a gente feliz, que a gente gosta de fazer. Olha, o que deixa a gente feliz e o que a gente gosta de fazer. A professora Yolanda falou do preconceito que existe em relação ao idoso, que está nisso. O que isso pode comprometer a saúde mental do idoso a partir do preconceito registrado pela professora Yolanda? Eu acho que esse é um outro aspecto que nós, como cidadãos, temos que sempre olhar, né? Então, a gente fala muito assim de ações públicas, de políticas públicas, mas a gente tem que entender genuinamente o papel do idoso na sociedade e quão rico é essa diferença de gerações, né? Quando as gerações diferentes elas têm capacidade de juntas trazer evoluções sociais, eu acho que isso é muito importante. Então, eu acredito sim que a gente precisa melhorar muito em respeitar a pessoa idosa, entender que a pessoa idosa ela tem todos os potenciais ainda presentes, mas ela pode ter algumas dificuldades. E isso tem que ser respeitado como um processo natural da vida. Né? Então, acho que a gente tem que olhar para o ciclo de vida e entender que o envelhecer faz parte do ciclo de vida. E que feliz seremos todos nós se chegarmos a esse estágio da vida, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que o respeito é fundamental. Então, acho que se a gente consegue se colocar no lugar do outro, entender se a gente gostaria de ter aquela atitude, então eu vejo muito, por exemplo, na sociedade, a impaciência do jovem em frente ao idoso. Então, isso é uma coisa que me chama muita atenção. Às vezes, o idoso que não consegue, por exemplo, cada vez mais está tecnológico, né? Assim, as coisas, as compras, o pagamento. E muitas vezes o idoso tem dificuldade. E aí, às vezes, o jovem que está ali lidando com essa tecnologia, às vezes não tem paciência de explicar ou de auxiliar, né? Então, de acolher. E aí é ruim porque, por exemplo, se o idoso não se sente acolhido nessa era mais moderna, ele acaba se restringindo. Não, eu não vou ali na quitanda, porque hoje eu tenho que fazer o self-checkout, eu tenho que ir lá e pagar minha conta, ou eu tenho que ir lá na maquininha e eu tenho que fazer a compra pela maquininha, eu não consigo. Então, assim, eu acho que a gente tem que se incluir esse olhar, porque é legal a gente pensar em modernidade, né, o que facilita, sei lá, o comércio, mas e aqueles que têm mais dificuldade? E aí ter esse olhar acolhedor, para ajudar aqueles que precisam de ajuda e evitar que essas vezes essa forma de agir impeça que o idoso continue na sociedade. Porque se ele não for acolhido na sociedade, cada vez mais ele vai se restringir a dentro de casa, a seu âmbito só familiar. Né? Então, não é isso que a gente quer. A gente quer o idoso lá, olhando para as coisas, participando e realmente tendo essa diversidade de gerações. Eu acho que isso e lembrar das novas gerações que todo mundo vai envelhecer.
Se a gente tiver sorte, né? Depende da qualidade de vida dele. Mas uma outra coisa importante também, nesse processo, a professora Ana destacou, e eu quero mencionar novamente, o papel dos profissionais da área de saúde. Nós temos uma enquete também, a enquete que foi feita com os nossos seguidores do Instagram, que foi uma pergunta básica que já foi dita aqui, né? E está claro para a sociedade. A pergunta é: existe preconceito contra o idoso no Brasil? O resultado foi 95% sim e 0,5% não, né? Isso é óbvio. E temos as perguntas dos nossos seguidores, que depois eu vou encaminhar para vocês. A Márcia perguntou quais são os desafios de envelhecer no Brasil. Me parece que ao longo do programa vocês já falaram sobre isso. E o Lucas perguntou o que o envelhecimento provoca. Provoca doenças que também já foram mencionadas por vocês. Participe da nossa enquete. Hoje eu estou falando rapidamente, mas ela é muito importante, porque a gente consegue perceber se vocês gostaram ou não do tema do nosso programa de hoje, que é a saúde do idoso, trazendo uma importante pesquisa de uma professora lá da USP de Ribeirão Preto. Se você quer participar, é só mandar seguir nas nossas redes sociais, Observatório Tercetor, lembrando sempre que o 3 é em numeral. Vamos agora para os destaques da semana. O que de mais importante aconteceu nas páginas do Observatório, no nosso portal. O Lucas Neves, direto da redação, tem as informações. Destaques da semana, no portal do Observatório. Olá, eu sou o Lucas Neves, jornalista do Observatório do Terceiro Setor, e agora eu vou contar para vocês quais foram algumas das notícias de maior destaque do site do Observatório na última semana. No dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, o Observatório lançou um e-book celebrando a vida e jornada de mulheres que marcaram a história do Brasil. A Fundação Maria Cecília Souto Vidigal lançou guias para a primeira infância, orientando gestores públicos a priorizarem a saúde das crianças nas políticas públicas. Os dados preliminares do Censo 2022 de Educação, lançados no final de fevereiro, evidenciaram a desigualdade na educação brasileira. Estes foram alguns dos principais destaques do nosso site na última semana. Se você quiser conferir essas ou outras matérias na íntegra, basta acessar observatório3setor.org.br. Lembrando sempre que o 3 é em numeral. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima semana. Lucas, obrigado pelas informações. Você volta na semana que vem. Professora Yolanda, eu agradeço a sua presença, foi muito bom conhecê-la. Obrigado pela entrevista. Com certeza só voltará outras vezes aqui, porque a geriatria cada vez vai ficar mais importante, porque nós estamos envelhecendo. Daqui a pouco eu faço uma consulta com a senhora, logo, viu? Para saber como está o nosso envelhecimento. Sua conclusão final, o que a senhora gostaria de deixar registrado rapidamente? Rapidamente, então, nem vou dar exemplos. Ao longo dos últimos anos, a gente descobriu que muitas coisas que eram consideradas características do envelhecimento são, na verdade, doenças típicas do envelhecimento. A importância dessa diferenciação é que, se é uma doença típica dessa fase da vida, ela tem tratamento e tem prevenção. Então, a gente precisa realmente tentar saber se um determinado problema que está acontecendo com aquele idoso é realmente uma coisa que não pode ser modificada, ou não, é uma coisa em relação à qual, sim, a gente pode tomar uma atitude produtiva, ou uma atitude de resolução. Eu gostaria de dizer que foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, e que eu estou absolutamente à disposição para outros eventos. O prazer foi nosso. Como eu disse à senhora, nós, cada vez mais, o geriatra terá um papel fundamental, não só no atendimento do idoso, como na formulação de políticas públicas, né? Como a senhora falou, da atualização de profissionais da área de saúde. Paulo, grande prazer nessa sua primeira coluna deste ano. Estamos inaugurando essa coluna dos ODS. Esperamos que, com a tua presença, a gente possa conscientizar a maioria da população brasileira. Sem dúvida, Joel, eu que agradeço, uma grande oportunidade, prazer estar com vocês, professora Yolanda, professora Daniela, sucesso pela pesquisa, pelo encaminhamento de envelhecimento com qualidade. Sem dúvida alguma,
Brasil ODS merece um amadurecimento com envelhecimento com saúde. Daniela, uma frase. Obrigado a você. Foi um prazer recebê-lo aqui. E você voltará sempre, né, no nosso programa. Daniela, numa frase, me despedindo de você, parabenizando pelo teu trabalho. E quando tiver à disposição, você avisa a produção, você volta aqui para a gente convidar, né, a população que precisa ter acesso, sobretudo a população de baixa renda. Isso, muito obrigada, adorei participar desse programa fantástico. E é isso, acho que nós estamos aqui, né, em prol, olhando para o envelhecimento saudável e trabalhando para que os benefícios cheguem até a população. Muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer. Ponto final em mais uma edição do Brasil ODS, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eu agradeço a participação de Daniela Cristina Carvalho, professora, fisioterapeuta do curso de fisioterapia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. E Yolanda Maria Garcia, professora de disciplina de geriatria e da pós-graduação em acupuntura da Faculdade de Medicina da USP. Professora, nós não falamos de acupuntura, que é fundamental. Esse é um dos motivos que a senhora vai voltar aqui, que a acupuntura é um tratamento que não tem contraindicação e é muito, muito importante. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Observatório 3 Setor, lembrando que o 3 sempre é em numeral. Na próxima terça-feira, às 16 horas, ouço o nosso programa Perspectiva, com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.